Continuando então a resolução da prova de raciocínio lógico matemático do Senado, nós vamos agora para a última parte, é a quarta parte. Apesar de ainda estar faltando 3 questões, eu acredito que vai dar para terminar num vídeo só, porque são questões mais fáceis, mais tranquilas. A última que a gente fez foi essa do tigre e do javali, e a gente pegou como resposta a letra C, 500 metros. Vamos agora para a questão 15. Vou trocar aqui a tela, eu deixei uma outra tela mais arrumadinha, que cabia a questão quase toda. Olha só, tem 2 gráficos, um gráfico mostra a evolução do PIB e o outro mostra a evolução da população, evolução em números de habitantes. E aí a gente tem o PIB no ano 2000, 2010, 2020 e tem o número da população em 2000, 2010, 2020. E ele pede o PIB per capita médio. Ó, per capita saiu com um sotaque diferente. O PIB per capita médio estimado do país nesse período é igual a... O período é de 2000 a 2020. Como que a gente ia resolver isso? Então, primeiro, a gente teria que fazer... Ele quer per capita, PIB per capita. Então, PIB por cabeça. Então, eu vou ter que dividir o PIB... Ó, mudar essa caneta. Eu vou ter que dividir o PIB pela população. E aí eu vou fazer isso para cada ano. Então, aqui no ano 2000, eu vou fazer o PIB, que está aqui, 2.400, por 1.500. Então, vai ser 2.400 por 1.500. Aqui do 2010 vai ser 2720, né? 2.720 por 1.600. E aqui no último, 2020, né? Vai ser 3060, que é 3.060, dividido pela população desse ano, que é 1.700. Claro que esses números estão em milhões ou bilhões, aqui fala milhões, milhares de habitantes, o PIB também está em bilhões de unidades monetárias. E aí vou descer aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço. A gente já tem as frações, ele quer o PIB médio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver essas frações. Essa aqui de 2000 é 2.400 por 1.500. A gente pode simplificar por 100 em cima e embaixo. Ficou 24 por 15. Vou pôr aqui 24 por 15. Só que ainda dá para simplificar. Ó. A gente pode falar que é igual a, se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, vai ser 8 por 5. Aqui já não dá mais para simplificar. Então eu vou ter que fazer a conta. 8 por 5... 8 por 5 dá 1, vai sobrar 3. 3 por 5 não dá, boto um 0, uma vírgula. 30 por 5, 6. Então aqui eu tenho o PIB de 2000, o PIB per capita, né? De 2000, que é 1,6. Então aqui está a primeira parte, 1,6. No segundo eu tenho que fazer 2.720 dividido por 1.600. Então vamos, 2.720 dividido por 1.600. Primeira simplificação é 10 em cima, 10 embaixo. Então agora é 272 por 160. Isso vai ser igual a... É número par? Então eu posso dividir por 2. 272 por 2, 200 por 2 é 100, 70 por 2 é 35 e 2 por 2 é 1. Então 136. Dividido por, embaixo é mais fácil, 160 por 2, 80. Ainda é um número par, então eu posso simplificar de novo, por 2, outra vez, porque eu não sei se dá para fazer mais. 136 por 2, 120 é 60, sobrou 16, 8, então 68. 80 por 2, 40. Quanto mais a gente simplificar, mais fácil vai ficar a divisão lá no final. Como aqui ainda é par, a gente pode simplificar por 2 de novo. 68 por 2, 34. 40 por 2, 20. Ainda é par, em cima e embaixo. Ou seja, aqui eu dividi por 2, em cima e embaixo, aqui também, e aqui também.
dava para ter dividido por 8 já em cima e embaixo, mas não tinha como adivinhar. Então vamos continuar por 2, que é mais simples. 34 por 2, 17. Aqui já não vai dar mais para dividir por 2. E 20 por 2, 10. Aqui não dá mais para simplificar por 2, acabou. Mas 17 por 10 é uma conta fácil, a gente não vai nem precisar montar a divisão. É só andar com a vírgula uma casa. Então isso aqui vai ser igual a 1,7. Então eu já tenho aqui o PIB per capita de 2010. Então eu achei o primeiro que é 1,6, o segundo que é 1,7. Vamos separar aqui. E agora eu vou fazer o do último ano, 2020. 3.060 por 1.700. Então 3.060 por 1.700. Primeira coisa, por 10 em cima e embaixo. Agora é 306 por 170. Vou continuar usando aquela tática de dividir por 2 e simplificar por 2. 306 por 2, 300 é 150, 6 vai dar 3. Então vai dar 153. E 170 por 2 vai dar 50 mais 35, que vai dar 85. Aqui eu acho que já não dá mais para ir simplificando. Já vou ter que montar a divisão e fazer 153 dividido por 85. 153 por 85 vai dar uma vez só. Uma vez 85, põe aqui para diminuir. 153 menos 85, fazer a conta normal. Aqui eu pego um emprestado, 13 menos 5, 8. Aqui eu tinha pegado 1, então não é 15 mais, é 14, menos 8, vai dar 6. 68. 68 por 85 não dá, eu desço um zero aqui e boto uma vírgula aqui. 680 para 85, eu vou tentar vezes 8. 8 vezes 5, 40. Pôr zero aqui, sobe um 4 para cá. 8 vezes 8, 64. Com o 4 que a gente tinha aqui, 68. Fechou aqui. Então, o resultado aqui é 1,8. Então, eu achei do primeiro ano 1,6, do segundo ano 1,7, do terceiro ano 1,8. E ele pede o médio, a média, PIB per capita médio estimado. Então eu tenho 3, que é 1,6, mais a conta para fazer a média seria assim, né? Eu somaria 1,6 mais 1,7 mais 1,8. E como são 3 números, eu dividiria por 3 para ter a média. Só que aqui eu não vou precisar fazer a conta, porque o que eu posso imaginar? O 1,7 já está no meio, entre os 3 números. Você tem 1,6, depois 1,7, depois 1,8. E se eu tirar aqui, ó, 0,1 daqui do 8, eu pego aqui, ó, 0,1 daqui do 8 e jogo lá para o 6, aqui vai ficar 1,7 e aqui também vai ficar 1,7. Então eu já consigo dividir assim só de olho, sem ter que fazer a conta. Mas se eu fosse fazer a conta, vou voltar aqui, ver se eu consigo deixar mais limpinho. Aí. Se eu fosse fazer a conta, na hora que eu somasse os 3 e dividisse por 3, o resultado com certeza vai dar 1,7, que seria a média mesmo, está ali no meio dos dois. Numericamente, né, em ordem de grandeza, está no meio dos outros dois números. Então 1,7 é a resposta. Como está em milhão, a gente fica com a letra A como resposta. 1,7 milhão por de 1. Não, está escrito estranho, né? 1,7 milhão de 1 por habitante. O que é esse 1 UM? Vamos olhar lá. Aqui, ó, unidades monetárias. Então, a questão está resolvida. Letra A é o gabarito. A próxima questão é a 16. Vamos olhar, já vou olhar aqui direto, onde eu deixei ela separada. Uma pesquisa eleitoral mostra que o candidato A tem preferência de 42% dos eleitores, enquanto 30% dos eleitores optam pelo candidato B. Para que os dois candidatos fiquem empatados, a fração
de eleitores de A que devem migrar para a candidatura de B é... De novo, não é uma questão difícil, vai envolver um pouquinho de média também. Que eu tenho aqui o A e o B. O A, como ele falou, tem 42%. Vou pôr aqui 42%. E o B tem 30%. Se ele quer empatar, então ele está tirando a média. Então, para eu tirar a média, faço um mais o outro e divido por 2. Vamos continuar aqui. 42 mais 30, 72. Dividido por 2 igual a 36. Então, já tem a média. Para que ficasse empatado, ficaria 36 no A e 36 no B. Só que a pergunta é assim: qual fração dos eleitores de A teria que migrar para B? Aí, a gente sabe que o A tinha 42. E ele precisa ficar com 36. O que sair disso é a fração que migrou para B. Então, vou pôr menos 36. E o que sobrar é a fração que teria que migrar para B. 12 menos 6, 6. 3 menos 3, 0. Teria que migrar 6% para B. Mas ele pergunta como fração. Então, eu tenho que saber, esse 6, ele representa qual fração de 42? Para responder isso, eu tenho que lembrar que 42 é igual, teria que ser um múltiplo de 6 para ficar fácil, né? E 42 é igual a 7 vezes 6. Como eu tenho 42 igual a 6 vezes 7, eu poderia dividir tanto por 6 quanto por 7. Se eu dividir por 7, vai dar 6. Se eu dividir por 6, vai dar 7. Como no exercício sai 6%, eu vou usar a divisão por 7. Que aí eu vou conseguir saber quantas vezes 6 eu tenho no 42. Então, 42 por 7 é igual a 6. Isso quer dizer que se eu dividir os 42 em 7 pedaços iguais, cada um vai valer 6. Se cada um vai valer 6, a gente conclui que 6 é igual a 1/7 de 42. E aí, voltando lá na pergunta, para que os dois candidatos fiquem empatados, a fração de eleitores de A que deve migrar para B é de 1/7. 1/7 de 42. Então, a letra C, que vai ser o gabarito aqui da questão 16. Vamos agora para a última questão dessa prova do Senado, questão 17. Ela fala assim: um clube tem 180 associados, que participam de suas duas atividades sociais. Há 130 frequentadores da Cinemateca, enquanto 92 sócios participam das aulas de dança de salão. Sendo assim, é correto afirmar que... Aí a gente dá uma olhada nas possibilidades aqui, nas letras A, B, C, D e E, para ver o que a questão está querendo de fato. Então, a letra E fala de menos de 45 sócios vão só às aulas de dança. Letra C fala que mais de 55 vai às aulas de dança, só aula de dança. Então, ele quer saber quem vai em qual atividade. Aqui, a melhor maneira que eu encontrei para fazer foi usando conjuntos. Então, a gente tem primeiro que são 180, o total de pessoas, e que participam, né, das duas. E aí ele fala 130 participa de Cinemateca, 92 aula de dança. Eu vou fazer dois conjuntos que tem uma interseção entre eles. Assim, interseção é quando um entra no outro e tem uma parte em comum. Interseção é esse pedacinho aqui do meio. O primeiro conjunto vai ser o conjunto da Cinemateca, vou pôr um C. E o segundo vai ser o da dança, vou pôr um D. Aí ele fala que 130 frequenta a Cinemateca e 92 frequenta a dança. Só que pode existir no meio desses números os que fazem as duas atividades. Então, eu vou chamar esses que fazem as duas atividades de X. Ele vai ficar aqui no meio. Quem faz as duas está aqui na interseção. E aí, quando ele me fala que 130 vai na Cinemateca, eu tenho que pensar em quem vai só na Cinemateca e em quem vai nas duas atividades. Nas duas atividades é o X. E na Cinemateca é o 130 menos o X, que já está representado aqui no meio.
Aí fica 130 menos x mais x. Acaba ficando 130 que o enunciado deu. Essa aqui é uma técnica para a gente conseguir descobrir quem vai nas duas ao mesmo tempo. E aí agora vamos para o da dança. Mesma coisa que eu vou usar. São 92 menos x, porque é quem faz só dança menos quem faz as duas atividades. E aí o total de pessoas que eu tenho aqui vai ser 130 menos x mais 92 menos x. Vou escrever essa equação. 130 menos x mais o x ali da interseção mais 92 mais menos x. Então vai ficar menos x. Aqui eu vou levar aqui, não sei quanto é, vou colocar 0. Aí eu vou ter que ir jogando o x, vou botar o x, né? Vou saber o x vai. Então aqui eu tenho 130 e 92. Vou somar 130 mais 92, para completar 200 de 70, vai sobrar 22, vai ser 222. Vai ser igual. Aí o x vai pro lado. Se for negativo, vai positivo. Se aqui dá positivo, vai negativo. Eu tinha menos 2x e 1x. Então vai ficar mais 2x menos x. Porque evolução, né? Tinha 2 positivos, foi negativo. Tinha negativo, foi positivo. Tinha positivo, foi negativo. 222 igual. 2x menos x é x. Vai ter uma calculada. Vamos continuar. Ah, tá, 2. Não, vamos voltar. Não sei se eu vou editar isso aqui. Talvez eu editar aqui. 130 menos x mais x mais 92 menos x. Ah, eu igualei a zero. Esse foi meu erro. Não era igualar a zero. Era para igualar a 180, que é o total das pessoas que frequentam lá o clube. Igual a 180. Agora vai dar certo. Como já tem um 180 aqui do lado, eu vou passar o 130 diminuindo, vai ficar 50. Se eu passar o 92 diminuindo, vai ficar menos 42. Então, menos 42, vou pôr aqui igual. O que me sobra aqui? Menos 2x mais x, menos x. Menos x igual a menos 42. Multiplicando todo mundo por menos 1, os dois lados, vai ficar x é igual a 42. E aqui eu já tenho a minha resposta. Não a resposta do exercício, né? De quanto é x. X é 42. Então, 42 pessoas fazem as duas atividades e 130, já tendo as 42 incluídas, vão na Cinemateca e 92 já com as 42 lá dentro vão para a aula de dança. Então, se ele perguntar alguma coisa sobre só a dança, só a Cinemateca, eu teria que fazer 92 menos 42 para a dança e 130 menos 42 para a Cinemateca. Vamos para as opções. Letra A. Mais de 40 sócios participam das duas atividades. O X são os sócios que participam das duas, e o X é 42. Então, quando ele fala mais de 40 participam das suas atividades, a letra A está correta. 42 é mais de 40, e 42 participam das duas atividades. Então, aqui a gente já respondeu a pergunta, a gente não precisa nem ir nas outras. Se você tiver com tempo na hora da prova e quiser tirar a prova, né, de que acertou a questão, todas as outras vai ter que ser falso. Vão ter que ser falsas. Terão que ser falsas. É difícil, às vezes, acertar o português falado. Então vamos olhar. Letra B. Menos de 30 sócios participavam das duas atividades. Não, é a mesma. A gente precisa da mesma informação para a letra A. Não é menos de 30 porque é 42. Então a letra B já foi descartada. Letra C. Mais de 55 vão só às aulas de dança. A aula de dança eu teria que fazer aqui, ó, 92 menos 42. 92 menos 42 é 50. Aí ele fala mais de 55. Aí tá errado aqui, mais de 55. Porque é só 50. Então é menos de 55. Depois, vamos a outra que é dança também. Menos de 45 vai só a dança. Não, só a dança vão 50. Então é mais de 45. E a letra D, menos de 80 vão só a Cinemateca. 130 menos 42 daria 88. Menos de 80 não, é mais de 80. Então a D também está errada, o que só confirma para a gente que a letra A é o gabarito aqui da 17. E aí, com a questão 17, a gente termina a prova de raciocínio lógico do Senado para o cargo de policial legislativo, que também era de nível superior. Nos próximos vídeos, eu ainda não sei se eu vou continuar essa prova ou se eu vou resolver questões do Enem. Eu devo resolver pelo menos a de português da primeira semana e a de matemática da segunda semana. Se você está gostando do canal, das resoluções de questões, peço que siga o canal, curta o vídeo e indique para amigos. Até o próximo vídeo.